A se colocarem de pé em reverência à leitura da palavra de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 2, versículo 1. Quero aproveitar para lembrar os irmãos, hoje nós iniciamos o primeiro trimestre de 2024 na Escola Bíblica Dominical. Ainda dá tempo de você acompanhar as nossas lições e iniciar 2024 com o pé direito, aí, aprendendo da palavra de Deus e crescendo no conhecimento e na graça. Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Os irmãos podem se assentar. Se possível for, vamos manter as nossas Bíblias abertas, nós vamos precisar delas no decorrer da mensagem. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela oportunidade de estarmos reunidos em Tua casa essa noite, Senhor. Muito obrigado. Nós queremos exaltar e bendizer ao Senhor, porque de todos os lugares que nós poderíamos estar, nós fizemos a melhor escolha, que é estar em Tua casa, em Tua presença. Afinal de contas, ó Deus, para onde iríamos nós, se somente o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna? Nessa hora nós estamos diante das Tuas Escrituras, por isso nós suplicamos ao Senhor, abra o nosso entendimento, facilita a nossa compreensão, desagrava os nossos ouvidos e acompanha-nos durante o estudo da Tua Palavra, porque nós precisamos crescer diante do Senhor. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. O livro que vem na sua Bíblia, aí, na nossa Bíblia, né, depois do livro de Atos, é Romanos. E eu te convido a abrir em Romanos, capítulo 16, versículo 1. Porque hoje na Escola Bíblica Dominical nós aprendemos que a igreja é o mistério revelado de Deus. Então, o texto de Romanos 16 é um texto muito simples, mas eu acredito que vai aumentar a nossa compreensão acerca desse mistério revelado que Deus revelou para nós. Na Escola Bíblica Dominical nós estamos estudando sobre a igreja, e aí tem o caráter da igreja, os traços da igreja, o que a igreja precisa fazer, como que a igreja precisa ser. Esse é o nosso objetivo na Escola Bíblica Dominical desse trimestre. E hoje, em específico, nós começamos a falar sobre o início da igreja. A igreja não foi fundada por nenhum homem ou nenhuma mulher, por mais que haja ali um membro fundador das igrejas, não foi assim que começou. A igreja é um propósito que veio do coração de Deus para a humanidade. Então, nós vamos entender um pouquinho mais do que é ser igreja, de como que é os aspectos da igreja, o que uma igreja precisa ter e ser para que seja saudável, através desse texto de Romanos, capítulo 16, verso 1 e 2. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 16, 1 e 2. Daqui para frente, os irmãos podem ficar sentadinhos mesmo. Paulo dizendo aos irmãos, essa carta que nós vamos ler é uma carta relativamente pequena, ela tem 16 capítulos só, e aqui já é o último capítulo da carta aos Romanos que Paulo está escrevendo para os irmãos de Roma. E essa carta que ele vai escrever é uma carta muito curiosa. Eu vou te adiantar, caso você não tenha lido. A carta que Paulo escreve aos Romanos, para nós cristãos, é uma carta de extrema importância para a gente defender os nossos posicionamentos cristãos. O que nós acreditamos, por que acreditamos, o que nós não acreditamos, o que nós condenamos, está aqui em Romanos. Paulo sintetizou tudo muito bem nessa carta. O curioso é que Paulo, até aqui, não havia ido em Roma ainda, mas ele escreve essa carta aos Romanos, e o capítulo 16 em especial é um capítulo que passa um pouco despercebido, porque Paulo fala um monte de nomes de irmãos, a maioria deles moradores de Roma, mesmo sem ter ido àquela cidade, o que faz parecer que é um pouco sem sentido ele estar falando o nome dos irmãos se ele ainda nunca foi. Só que quando você lê os versículos anteriores, os capítulos anteriores de Romanos, você percebe que o objetivo de Paulo com isso era que ele tivesse previamente apresentado para a igreja, para quando ele de fato chegasse à igreja de Roma, não tivesse estranheza entre ele e os irmãos o recebessem como família. Só que o objetivo dele também com isso era que os irmãos ali contribuíssem e abençoassem a obra missionária que através dele pretendia chegar à Espanha. O último projeto de Paulo, enquanto obra missionária, era chegar à Espanha. Pelo que a gente sabe, Paulo fica preso. Paulo, de fato, chega em Roma, né? Mas ele não chega na forma de um missionário homem livre, ele chega como um presidiário. Ele, quando chega até Jerusalém para levar as ofertas, então ele vai preso para Roma. E ali ele passa alguns poucos anos e tem a sua morte, provavelmente em Roma mesmo, não cumprindo esse objetivo de chegar à Espanha. Pelo menos a gente não tem nenhum relato bíblico de Paulo chegando na Espanha.
Então, chegando no capítulo 16, encerrando a carta aos Romanos, Paulo começa dizendo assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que precisar, pois ela tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Dependendo da sua tradução bíblica, vai explicar o que Febe fazia. Febe era muito útil, de acordo com os primeiros versículos, com a hospedagem e a estalagem que ela fornecia para os cristãos. Então, por ela morar num lugar estratégico, ela abria a casa dela para que a casa dela fosse um lugar onde as pessoas pudessem passar. O curioso é que Paulo chama ela, diz que ela era uma mulher muito digna no meio do povo santo e pede que os irmãos a ajudem no que precisar. Algumas traduções também chamam Febe de patrona, diz que ela era uma patrona de Paulo. E patrono ou patrona é quando você tem alguém que te defende, e esse alguém que te defende é rico. Esse alguém que te defende tem muitas posses. É o que hoje a gente fala de costa quente, Fulano tem costa quente, porque atrás dele tem uma pessoa muito rica que o protege. Paulo diz que Febe era sua patrona. Patrona é alguém de muitas posses, de muitos recursos, que está por trás de alguém. Daí que deriva a palavra patroa e patrão, patrona, patroa. Então, Febe era uma mulher rica, e isso é muito diferente da gente ver, porque geralmente o acúmulo de riqueza está na mão do homem nos textos bíblicos. E a carta aos Romanos, capítulo 16, inverte isso algumas vezes, aqui principalmente. Então, Paulo está dizendo assim, olha, quando vocês verem Febe no meio de vocês, entendam que ela é uma mulher muito útil. Recebam-na com grande estima, recebam-na com grande importância no meio de vocês, porque ela é alguém que é muito útil. Assim como foi para mim, ela é muito útil para o crescimento do reino, porque ela fez da casa dela uma hospedagem para aqueles que precisavam. Ela é a nossa patrona, ela é alguém que aprendeu que com os seus recursos, que com aquilo que ela tem, ela contribui para o crescimento do reino de Deus. E aí eu tenho um exemplo para você. Nesse período aqui, de Romanos capítulo 16, as cartas de recomendação eram muito importantes para onde você fosse. Então, se você ia da cidade A até a cidade B, você precisava ter uma carta de recomendação para que por onde você passasse entre A e B, as pessoas soubessem que você não é alguém mal intencionado ou um andarilho que está querendo fazer morada imprópria em algum lugar. Você está andando com o objetivo de A até B. E quando Paulo faz essa recomendação para Febe, ele está identificando Febe para a igreja local onde ela estava, para que ela fosse bem recebida. O primeiro versículo de Romanos 16 diz que ela servia em Cencreia, mas aqui Paulo está escrevendo a Roma. Então, olha, caso ou quando Febe passar por vocês, recebam-na como convém que se recebam os santos, porque ela é uma pessoa de grande valia. Uma coisa interessante aqui é que essa carta de recomendação, ela, além de identificar Febe, ela traz um comportamento muito importante para a igreja e um comportamento necessário também para a igreja, porque hoje de manhã, quando nós falamos sobre a diferença de nós sermos frequentadores de uma igreja e sermos membro dela, está na forma como nós somos recebidos, é porque, olha só, há algum tempo atrás nós recebemos aqui a nossa irmã Mari, e somos muito felizes por ter recebido a irmã no nosso meio. E ela veio apresentada por carta. Então, ela veio endereçada de um lugar, recomendada por um lugar que a recebeu, que fez o discipulado e a enviou com recomendação. Então, ela sai do ponto A para o ponto B e tem a rastreabilidade de onde ela veio até chegar aqui. Faz parte do povo santo como todos nós. É membro do corpo de Cristo. Agora, se ela chega aqui sem carta, ou qualquer irmão e irmã que chega aqui sem carta, fica muito difícil o processo de receber aquela pessoa, porque não é só nós levantarmos a mão e recebermos. Nós recebemos. Não é só assim. Talvez o seu coração passe, pastor, você está dificultando as coisas. Essa pessoa chegou, é crente, então eu quero fazer parte dessa igreja, os irmãos me recebem, recebo. Não é, sabe por que não é? Exatamente por pensamentos assim que o evangelho é tão ridicularizado. Porque quando nós recebemos alguém de qualquer maneira, sem saber de onde veio, como veio, a procedência, quem é, nós temos uma possibilidade muito grande de colocar no nosso meio o que Paulo vai dizer que são os falsificadores do evangelho. Então, quando alguém é recebido, precisa ser recebido com preocupação de onde veio. Quando é um caso extremo da pessoa não ter documentação, não tem condições de acessar a antiga igreja para trazer nenhuma documentação, a pessoa passa por um período de observação e depois ela é recebida por aclamação. Isso quer dizer que toda a igreja testificou do comportamento daquela pessoa durante tanto tempo que são capazes de admitir que aquela pessoa, de fato, houve e teve uma mudança de comportamento. Claro para os irmãos? Então, Paulo faz uma recomendação para Febe. Febe não estava em Roma. Ele faz uma recomendação, olha, quando ela passar por aí, pode receber. Eu estou atestando que eu verifiquei o comportamento e eu sei que ela, de fato, é uma mulher convertida no Senhor. O primeiro princípio que fica claro para nós aqui
é o de que o Evangelho ele promove uma transformação no nosso caráter. Febe, sendo uma mulher que se converteu ao Senhor, percebeu que toda a nossa vida, todos os nossos recursos são empregados no crescimento do reino quando nós nos convertemos. Nós não somos úteis apenas quando pregamos, quando tocamos, quando cantamos. A nossa utilidade dentro do reino é quando nós levamos a programação da nossa igreja adiante, porque nós cremos que essa programação foi feita debaixo de oração para que alcance outros corações. É quando nós entendemos que a nossa oferta e o nosso dízimo não é para encher o bolso de ninguém, mas é para fazer com que o evangelho cresça e chegue adiante. Porque tudo o que é meu vai ser usado e empregado no crescimento do reino. Isso quer dizer que a minha voz será empregada, a minha saúde será empregada, os meus recursos financeiros serão empregados. Tudo o que eu tenho será empregado no crescimento do reino. Isso é uma verdade, uma realidade que Febe abraçou de primeiro momento. Tanto que a casa dela se transformou num hotel de hospedagem para os cristãos missionários que precisassem. E quando Paulo a chama de patrona, não é à toa, é porque muitos dos recursos que ele precisava eram dados por ela, assim como o ministério de Jesus foi amparado muitas vezes por mulheres que tinham o coração disposto a abençoar. Claro para todo mundo? Então, o primeiro princípio de igreja é um conjunto de pessoas formado por homens e mulheres que tiveram o seu caráter transformado ao ponto de compreender que todos os seus recursos de vida, de saúde, financeiro, tudo deve ser empregado no crescimento do reino de Deus. Porque a nossa passagem aqui é por um tempo limitado. A gente vai viver aqui pouquíssimo tempo. E nunca se preocupe em reter aquilo que você pode abençoar achando que vai faltar. Vai faltar enquanto a generosidade não alcançar o nosso coração. Porque, de acordo com 1 Coríntios, ofertar é um dom. Contribuir é um dom. Paulo fala assim, vocês estão muito preocupados em falar em línguas. Preocupe-se mais com os outros dons que são mais importantes, porque eles envolvem o amor, que é contribuir, visitar, exortar, ensinar. Esse sim, preocupe-se menos com falar em línguas. Eu acho muito bonito uma expressão, não lembro agora o autor, que diz que falar em línguas é o dom de pijamas. Porque pijama você veste quando você está na sua intimidade, se preparando para descansar, no seu momento. Falar em línguas é a mesma coisa. Edifique-se a si mesmo. Só edifica os demais quando há intérprete. E aí Paulo continua então falando, ainda em Romanos capítulo 16, agora do versículo 3 até o versículo 6. É um grupo maior de textos. Ele vai citar 3 nomes aqui dentro. Versículo 3. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. E as igrejas são gratas porque eles arriscaram a vida por Paulo. Isso fez com que Paulo permanecesse vivo. O fato dele ter permanecido vivo fez com que ele alcançasse mais gentios. Então, as igrejas são gratas a Paulo e também a Priscila e Áquila, que ajudaram a poupar a vida dele. Versículo 5. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. E saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. A primeira coisa aqui que é interessante, eu vou falar primeiro de Epêneto e Maria, porque são nomes com uma explicação menor. Esse Epêneto aqui, o próprio Paulo dá testemunho, foi o primeiro crente que ele encontrou quando fez o evangelismo dele na Ásia. Foi o primeiro rosto amigo que ele encontrou, foi o de Epêneto. Ele pregou, o homem se converteu e passou a ser um grande amigo dele, porque muito provavelmente através da casa dele que o evangelho começou a crescer. O outro é Maria, que ele fala assim, que tanto trabalhou por vocês. O curioso é que a gente sabe que Febe trabalhou servindo como patrona, financiando a obra missionária e também fazendo da sua casa um hotel de hospedagem e estalagem para os missionários. Agora, Maria, ele não fala como trabalhou. E o fato dele não falar é porque existem muitas maneiras de nós trabalharmos para o crescimento do reino de Deus. E nós trabalhamos para o crescimento do reino de Deus quando usamos o nosso celular, quando usamos as nossas redes sociais, quando usamos os nossos amigos, quando usamos as oportunidades que nos são dadas dentro e fora da igreja para que possamos levar a mensagem do evangelho adiante. Então Maria trabalhou muito pelos irmãos de Roma. Como? Não se sabe. Por quê? Existem diversas formas do nosso trabalho ser executado e promover o crescimento do reino de Deus. Entenda que abraçar a missão da igreja local não quer dizer estar no púlpito em todas as pregações, estar tocando ou cantando. Você pode fazer todas essas coisas, mas nunca pense que promover o crescimento do reino é apenas isso. Existem oportunidades e formas muito mais poderosas de você alcançar outras pessoas. Talvez
A nossa transmissão de hoje no YouTube tem pouquíssimas pessoas assistindo. Talvez os stories da igreja que são compartilhados tenham pouquíssimas pessoas assistindo. Mas talvez uma foto que você compartilha no grupo da sua família atinja 20, 30 pessoas. Talvez um áudio que você mande para alguém atinja várias outras pessoas dentro de um grupo. Então, utilize os recursos que você tem, assim como Maria, para que trabalhe em prol do crescimento do reino, mesmo que não seja uma forma de trabalho reconhecida como uma pregação ou um louvor. Claro para todo mundo? Aí vamos voltar nossa atenção para Priscila e Áquila. A gente sabe que Paulo conhece Priscila e Áquila em Atos capítulo 18, versículo 1 e 2, que diz assim: algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Então o que aconteceu? Priscila e Áquila moravam em Roma, estavam lá. Só que aí o governo da época lançou um decreto que não podia ter mais crente ali dentro. Então, eles saíram dali e foram para Corinto, que é onde eles se encontraram com Paulo. Eles tinham a mesma profissão, eram fazedores de tendas, todos eles. E ali eles conhecem. Aqui vem a primeira curiosidade, que a Bíblia se refere aos dois, primeiro pelo nome da mulher e depois o nome do homem. E isso não é comum. E muito provavelmente por dois fatores básicos. Ou Priscila era aquela que era mais ativa dentro do casal, era mais proativa, mais disposta, ou ela tinha uma condição social diferente da dele. Eu particularmente acredito que ela era o gênio dominante ali do casal, era aquele que falava, era o que ia mais adiante, sabe aquela pessoa que é mais ativa, né? Mais expansiva. E aí é incomum isso acontecer. E o outro ponto é que a forma de falar Priscila não era comum, porque o nome de Priscila, na verdade, é Prisca. E Priscila é uma forma carinhosa de se falar. Então, quando Paulo fala desse casal, ele fala colocando primeiro o nome da mulher, o que era incomum, e ainda fala do nome dela num diminutivo, de forma carinhosa. Isso não é em vão. Paulo fala isso porque, de acordo com ele, esse casal deu a vida por eles. Os dois fizeram, de alguma forma, arriscaram a própria cabeça para poder poupar a vida de Paulo. Tem muitas situações em que isso pode ter acontecido no texto bíblico. Eu separei uma delas, que é a mais provável que tenha acontecido, que está também no livro de Atos, capítulo 19, versículo 18 e 19, que diz assim, Paulo estava pregando em Éfeso, né? E muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas mediante a pregação de Paulo em Éfeso, versículo 19. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento e os quebraram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Paulo chega em Éfeso e começa a pregar. Automaticamente, mediante a pregação, o Espírito Santo atua, igual está atuando no nosso coração agora. O Espírito Santo atuou em Éfeso, e quando atuou em Éfeso, alcançou aquelas pessoas que tinham uma vida completamente entregue à magia e à feitiçaria, alcançou o coração daquelas pessoas, gerando um arrependimento tão grande, que eles entenderam que estavam confiando no Deus errado, e aquela conversão foi tão forte, tão pura, que eles pegaram os livros que eles tinham, levaram em praça pública e quebraram. Coisa linda de se ver. O problema é que tinha muita gente em Éfeso que ganhava dinheiro com feitiçaria. E aí, quando você vai para o versículo 23, diz assim: por essa época houve um enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho, e caminho com C maiúsculo, porque é Cristo. Começou com Demétrio, ourives, que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis, e que empregava muitos artífices. Ou seja, tinha um homem ali que chamava Demétrio, ele trabalhava com ouro, com prata, fazendo imagens. E aí ele era um homem que tinha muitos empregados, porque eles trabalhavam muito por causa dessa deusa Ártemis. Versículo 25, ele reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes, tudo que envolvia idolatria, e disse: senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem desse empreendimento. Paulo arrumou um barulho gigantesco em Éfeso, porque ao mesmo tempo que ele estava pregando e as pessoas estavam indo para a praça pública destruir os livros de feitiçaria, porque entenderam que Cristo era o Senhor da vida delas, ao mesmo tempo tinha gente que estava ficando com raiva, e foi Demétrio. Demétrio juntou os funcionários dele e falou assim: rapaz, nós estamos sendo boicotados por Paulo, tem uma forma muito fácil da gente resolver isso, a gente mata Paulo. E partiram para cima de Paulo e os seus companheiros para poder tentar matar ele. E ali houve, de certa forma, por proativismo dos irmãos, e óbvio, o Senhor concedendo o livramento, Paulo conseguiu sair, tecnicamente, ileso daquela situação que era para ser a sua morte. Isso porque alguns cristãos se colocaram no meio dele, muito provavelmente Priscila e Áquila, porque era uma situação para a morte. E Priscila e Áquila se colocam no meio deles. E aí tem algumas coisas que a gente pode extrair disso aqui. Eu não sei se você já teve a experiência de estar em apuros e de repente você vê um rosto amigo.
Vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, voltando do trabalho, segunda-feira, era mais ou menos 4h30, 4h40 da manhã, voltando do trabalho pela S010, e aí tinha uma casa noturna, uma boate à direita. O rapaz saiu, às 4 e pouca da manhã da segunda-feira, ele saiu totalmente embriagado. Do jeito que ele saiu da boate, ele acertou meu carro. E na pancada que ele deu, ele me jogou em cima do canteiro, as portas travaram, a de cá não abria mais, o cinto também me travou, eu não conseguia sair, ele simplesmente deu a volta e seguiu o caminho dele como se nada tivesse acontecido. Depois de alguns minutos eu consegui sair de dentro do carro e completamente desorientado, porque é algo que você nunca imagina, aquilo ali não é um lugar movimentado essa hora da manhã. A minha forma de dirigir até aquele momento ali não justificava nenhuma hipótese de acidente, foi tudo muito rápido, e ali desorientado veio um colega de trabalho que saiu 7, 8 minutos depois que eu saí, e ele parou. E eu não consigo descrever para você a sensação que eu tive quando eu olhei para o rosto dele, e saber que no meio daquela situação eu não estava sozinho, porque tinha alguém que era conhecido meu ali no meio. Então, não sei se você já teve essa experiência, mas eu imagino que Paulo, sendo apertado por Demétrio e os outros homens prontos para matá-lo, se teve uma coisa que o agradou, foi ver o rosto de duas pessoas conhecidas e saber que ali ele tinha um certo tipo de auxílio, um certo tipo de apoio. Trazendo para o contexto de igreja, tem um livro muito legal sobre igreja, caso você tenha interesse, que é Povo de Deus, Quem São e Por Que Importam. Esse livro é fantástico. E aí esse livro diz basicamente o seguinte: a igreja, de maneira geral, elas são comunidades de apoio e sustentação uns para os outros, onde os membros mais fracos são sustentados pelos mais fortes, e isso vai girando, porque nós outrora estamos fortes, outrora estamos enfraquecidos, precisamos de apoio, precisamos de consolo, de exortação. Então, a igreja é isso. E se nós olharmos, se tem uma coisa que define igreja, é um rosto amigo em meio a uma multidão de desconhecidos. Se eu não consigo, dentro da minha igreja, pensar em pelo menos 2, 3 pessoas que, se eu ligar de madrugada, irão me socorrer, é porque ou eu estou frio demais, ou é porque eu não sou participante ativo da igreja. Eu não criei vínculos com a minha igreja o suficiente para pensar que existam rostos amigos ali dentro. Porque Paulo disse isso de Priscila e Áquila. Eles arriscaram a vida por mim, sem necessidade, porque eles estavam bem, estavam saudáveis, de maneira espontânea, tomaram a minha dor para que poupasse a minha vida. E aí Paulo fala assim: agora eu quero que vocês não saúdem só a eles, mas também a igreja que está na casa deles. Porque um trabalho, quando é feito em sinceridade, ele produz frutos. E os frutos eram a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Febe é que tudo o que nós temos deve ser empregado no crescimento do reino. O que nós aprendemos com Priscila e Áquila é que nós precisamos ser para os outros um rosto desconhecido em meio a uma multidão, quando aquele que nós amamos está passando por aperto. Nós precisamos desse vínculo. Sem esse vínculo, nós perdemos o papel fundamental de igreja, que é o papel da união e da comunhão. Claro para todo mundo? Paulo continua agora no versículo 7, dizendo assim: saúdem Andrônico e Júnias, nome maravilhoso para você botar no casal dos seus filhos aí, ó. Meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão, são muito respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Eu tenho certeza que, para mim também, esse texto passa despercebido, porque ele tem muita informação num versículo só. Olha só: saúdem Andrônico e Júnias, muito provavelmente um casal, isso fica claro. Só que ele diz que esse casal era compatriota dele, meus compatriotas judeus. O fato de serem compatriotas judeus quer dizer que eles eram compatriotas judeus de Jerusalém, porque eles tinham grande estima no meio dos apóstolos. Se eles tinham grande estima no meio dos apóstolos em Jerusalém, eles estavam em Jerusalém quando Paulo participou do apedrejamento de Estevão. Eles viram Paulo como um perseguidor, coadunando, coparticipando do apedrejamento de Estevão. E agora Paulo fala assim, ó: saúdem esses dois, que são meus compatriotas judeus, porque tem grande estima entre os apóstolos. Só que tem uma outra coisa que Paulo diz, ele diz assim: porque eles foram meus companheiros em prisão. Só que a expressão que Paulo usa, meus companheiros em prisão, não quer dizer que eles foram companheiros de cela. Quer dizer que quando ele esteve em prisão, ele não foi abandonado por essas pessoas. Eles são meus compatriotas de prisão, são meus compatriotas judeus, meus companheiros de prisão. Isso quer dizer que, durante os períodos em que Paulo passou por prisões, que não foram poucas, ele não esteve desamparado.
E é muito fácil a gente pensar que a gente recebe alguém aqui no nosso meio, e se essa pessoa amanhã ou depois passa pelo leito do hospital, nós vamos visitá-la. É fácil de imaginar esse quadro. Agora, se nós imaginarmos que essa pessoa que está aqui no nosso meio, que agora está no leito do hospital precisando de visita, é alguém que matou um dos nossos que estavam aqui, o nosso coração humanamente se fecha para aquela pessoa, e nós naturalmente pensamos assim: maldito, bem feito, está no leito do hospital para morrer, porque Deus o está tratando. Só que Andrônico e Júnias não tiveram esse pensamento. Eles presenciaram que a conversão que aconteceu no coração de Paulo foi tão pura e foi tão forte, que quando eles olhavam para ele, eles já não olhavam mais para o mesmo homem. Eles olhavam para alguém que foi transformado de maneira que não o deixaram sozinho quando passou por prisões. O que Paulo precisava? Remédio, comida, recursos? Eles estavam lá. Esse é um outro princípio muito importante para nós enquanto igreja. Nós tendemos a olhar para as pessoas pelo que elas eram, pelo que elas fizeram e pelo que elas falaram. Se nós fizermos isso, nós estamos sentenciando pessoas que Deus não sentenciou. Talvez você pode estar achando que o seu coração está distante desse julgamento. Mas existem pessoas, por exemplo, que têm uma dificuldade muito grande de aceitar que existem pregadores e pregadoras que foram homicidas no passado, que foram ladrões no passado, que fizeram atrocidades no seu passado. E se eu duvido que essas pessoas podem um dia pregar, eu duvido do mesmo Cristo que me lavou. Porque, de acordo com a Bíblia, nós somos os piores dos pecadores enquanto estamos sem Cristo. E o Senhor nos lavou. Então, o olhar de Andrônico e Júnias para Paulo não era um olhar meramente humano. Se eu olhar para você de forma humana, eu vou me aborrecer com você. Se eu olhar para você buscando os meus padrões de referência, eu não falo mais com você. Eu não te dou mais atenção e você para mim não tem valor, porque eu estou tentando colocar em cima de você as minhas medidas. E tem uma frase que minha mãe usava muito, que é: quem sabe aonde o sapato aperta é somente quem usa. Quem sabe o calor da panela, quem sabe o calor no fogo é só a panela. Então nós não temos como olhar para ninguém e julgar o quadro de conversão daquela pessoa. Nós podemos e devemos julgar as obras. O quadro de conversão, não. Então, esse casal tem um olhar para Paulo que precisa fazer parte do nosso coração. Eu preciso olhar para você entendendo que você, assim como eu, é um baita de um vacilão. É falho, é miserável, e não é à toa que nós somos destituídos da glória de Deus, não. Não há em nós merecimento algum, no nosso coração não há bondade. A única bondade que há no nosso coração é fruto da misericórdia de Deus, que a concedeu para usá-la em crescimento da igreja, ou em tempo oportuno. Então, quando nós olhamos uns para os outros, precisamos ter o mesmo olhar de Andrônico e Júnias para Paulo. E aí Paulo continua dizendo, e aí agora, o versículo 8 e 9, ele vai falar alguns nomes, eu vou separar esses nomes aqui, mas nenhum deles para nós tem como a gente mensurar. Porque o que acontece? Esses nomes aqui eram pessoas conhecidas pela igreja de Roma, mas são nomes muito comuns. Então, se nós tivermos aqui um João na igreja, e eu falar assim para o diácono Denival: diácono Denival, leva um copo de água lá para o João. Ele vai saber quem é o João. Agora, se daqui a 50 anos alguém falar assim: naquele dia o diácono Denival levou um copo de água para o João, a pessoa não faz a menor ideia de quem é João. Nós estamos nessa condição. Então, Paulo cita alguns nomes aqui que são conhecidos da igreja, mas para nós não tem muita referência. Versículo 8. Saúdem Amplieto, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo, meu querido amigo Estaques. Saúdem Apeles, um bom homem aprovado por Cristo. Saúdem os que são da casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu compatriota judeu. Saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor. Que são nomes que são conhecidos pela igreja, mas não tem muitas outras conexões com os outros textos. E aí, o versículo 12, vem mais uns nomes muito bonitos para vocês colocar nos filhos de vocês, que é assim, versículo 12 de Romanos 16. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem a amada igreja, olha outro nome lindo. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Tem 3 nomes muito bonitos aqui, mas o que Paulo faz é um joguinho de palavras, com a palavra trabalhar. Ele diz assim: saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Paulo faz um quadro aqui de trabalhadores ativos e trabalhadores que por algum motivo não conseguem mais ser tão ativos, mas que prestaram um bom serviço à igreja de Cristo. Era o caso da irmã Pérside.
ou pela idade, ou por uma enfermidade, alguma coisa aconteceu que ela não conseguia mais desempenhar as funções dela de trabalhadora dentro da igreja. Mas Paulo está dizendo assim, saúdem Trefena e Trifosa, que são trabalhadoras ativas no meio de vocês, porque eu as conheço, mas saúdem também Pérside, porque hoje ela não está trabalhando mais, você pode olhar para ela e não dar muito valor, mas ela é uma mulher que trabalhou muito no meio de vocês. Existe um princípio aqui, que é o princípio da honra e o princípio do respeito. Eu não posso te procurar apenas quando eu preciso de você. Se eu preciso do seu favor e o meu jeito de falar muda com você, eu sou um hipócrita, eu preciso de libertação. Se você só me procura quando você precisa de um conselho, de uma exortação, de uma oração, nós precisamos apurar o nosso relacionamento, porque comunhão de igreja não é só isso. O princípio da honra vem em nós olharmos uns para os outros e sabermos que aquele ali me ajudou ano passado, esse ano ele não me ajudou em nada, mas continua sendo meu irmão em Cristo e eu devo honrá-lo. Porque quando Deus o quis fazer uma ferramenta na minha vida, Ele o fez. E eu preciso então honrá-lo e aplicar a Ele a honra que deve ser dada. Outro princípio muito interessante é que se nós estivéssemos na igreja daquela época, nós podíamos olhar para Pérside e falar assim, essa irmã que vem, senta no último banco, acabou o culto, ela vai embora. É uma irmã que não vai nem foi, está aí. Não sabe se vai, não sabe se fica, está no nosso meio. Só que nós não levamos em consideração o passado daquela irmã que trabalhou e serviu a igreja com muito amor e com muito zelo. Mas Deus não. Deus tem em memória dele todos os nossos serviços e trabalhos prestados. Deus sabe de toda a nossa devoção, amor e sinceridade. Deus sabe exatamente da medida de sono que você tem no domingo pela manhã, quando você acorda para a escola dominical. Deus sabe do desânimo que bate no seu coração ao pensar em vir num culto terça-feira à noite. Deus sabe na vontade que você tem de estar no sofá da sua sala, agora, ao invés de estar me ouvindo gritar no seu ouvido. Deus sabe de todas essas coisas, mas exatamente por Ele saber, Ele sabe também que para onde iríamos nós, se só Ele é que tem as palavras de vida eterna. Todas as vezes que nós cruzamos as portas da igreja, nós anunciamos para o Senhor, Senhor, eu renunciei à minha vontade mais uma vez, o Senhor triunfou no meu coração mais uma vez, e eu estou aqui, porque miserável homem sou e eu preciso da Tua palavra, que é o alimento da minha alma. Porque Deus, nós olhamos uns para os outros e esquecemos o que aquela pessoa fez. Deus não se esquece, tá? Da mesma forma que Deus não se esqueceu de Pérside. Versículo 13. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Nome legal, Rufo, né? E aí, quem é que foi Rufo? Esse a gente consegue rastrear. Marcos capítulo 15, versículo 21 diz assim: um homem chamado Simão, de Cirene, passava ali naquele momento vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz de Cristo. E aí está entre parênteses. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Então esse homem carrega a cruz de Cristo, e não tem como ser outro Rufo, porque Rufo era um nome muito particular, e a Bíblia não ia gastar papel para escrever o mesmo nome duas vezes se não tivesse nenhum tipo de associação. Então, esse homem, o pai dele carrega a cruz de Cristo, ele se converte, é considerado por ter muita estima, mas o mais bonito desse versículo não é Rufo, nem de quem ele era filho, era quem era a mãe dele, porque Paulo fala assim, saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. A gente não sabe aqui, porque Paulo não se desgasta em falar, como que a mãe de Rufo foi mãe para ele. Mas ele diz assim, olha, ela foi minha mãe, talvez ela foi mãe com conselho, com um abraço quando precisou, com um aconchego, dando uma alimentação, um remédio, uma orientação, uma recomendação, ele não fala. Mas o negócio que a gente precisa entender como igreja, é que nós que estamos aqui dentro, muitas vezes precisaremos ser mães e pais de outros, assim como nós precisaremos que outros sejam nossas mães e nossos pais quando estivermos necessitados. Nós precisamos olhar uns para os outros como uma mãe e um pai olha para o seu filho e observar a necessidade. A Bíblia diz comunicar as vossas necessidades aos santos, mas se nós tivermos um olhar minimamente espiritual uns para os outros, nós vamos saber identificar quando nós não estamos bem. Nós vamos saber por quem orar e quando orar. Nós vamos entender que o nosso coração vai muito além da nossa vontade, da nossa necessidade. Porque ela podia muito bem ter sido mãe só de Rufo. Ele já foi eleito no Senhor. Era um homem considerado dentro da igreja, mas não, ela foi mãe de Rufo e também foi mãe de Paulo. E muito provavelmente de outros irmãos que precisavam. Então, quando você pensar em igreja, pensa numa comunidade de fé onde nós precisamos de cuidado mútuo. O relacionamento pastor-ovelha, ele não é um relacionamento de uma mão só,
onde eu só te corrijo, eu só te exorto. É um relacionamento de mão dupla. Existe cuidado dos dois lados, existe respeito e atenção dos dois lados. O pastor é responsável pelas almas que estão dentro da igreja, mas a igreja é como um ônibus. O pastor é o motorista desse ônibus. Se você quer dar a cordinha para descer desse ônibus, você está por sua livre e espontânea responsabilidade. Se o próprio Deus diz que entregará alguns às suas próprias vontades e paixões, quem é o pastor para poder correr atrás dessa pessoa? Porque quando eu olho para a parábola da ovelha perdida, eu vejo um animal completamente indefeso, fraco e perdido, e o pastor vai atrás. Agora, quando eu olho para a parábola do filho pródigo, eu não vejo o pai indo atrás do filho pródigo que pega aquilo que é dele e sai em rebeldia. Então, quando nós pensamos no relacionamento de igreja, é um relacionamento de cuidado, relacionamento de afeto. Seja mãe daqueles que precisam, seja pai daqueles que precisam. Tenha um olhar um pouco mais misericordioso. Tenta olhar para quem está do seu lado com a mesma misericórdia que você olha para os erros do seu filho, que aí as coisas já vão facilitar meio mundo. Romanos 16, 14 e 15, Paulo continua dizendo assim: saúdem Assíncreto, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Só de decorar esse nome aqui já valeu um glória a Deus, hein? Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Não tem muita prolongação de quem eram esses homens, mas haviam igrejas que estavam aos seus cuidados. Tem um livro, inclusive, que é chamado O Pastor, que é desse homem chamado Hermas. Se um dia você tiver interesse de ler, procura, tem em PDF na internet. A escrita dele é muito parecida com a escrita de Paulo, inclusive. E aí, eu peço a paciência dos irmãos, porque eu vou ler para os irmãos do versículo 16 até o versículo 27, fazendo alguns pulos, para nós encerrarmos o capítulo de hoje. E você dizer que, pelo menos em 2024, um capítulo todo da Bíblia você leu. Isso na expectativa de que em casa você leia de novo, tá? Capítulo 16, versículo 16, diz assim: saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante as palavras suaves e bajulação. Enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo do pé de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Aí ele vai seguir falando mais um monte de nome, versículo 24 agora. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. O que é o mistério oculto nos tempos passados? A igreja de Cristo Jesus. Versículo 26, mas agora tendo revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, porque todo o Antigo Testamento aponta para Cristo e a igreja, por ordem do Deus eterno, ou seja, a igreja não é um plano B de Deus porque os judeus nos rejeitaram, a igreja sempre foi o plano A, de ter um conjunto de pessoas lavados e remidos pelo Senhor, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Ao único Deus seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho algumas considerações para você, em cima dessa passagem muito simples, onde Paulo apenas cita o nome de alguns irmãos. A primeira delas é que a nossa maior expectativa deve ser que o que Cristo faz no nosso coração seja tão forte, a ponto de mudar o nosso caráter, igualzinho mudou o caráter de Febe, para a gente entender que tudo o que a gente tem deve ser aplicado e empregado no crescimento do reino. A sua saúde, os seus recursos, a sua atenção, a sua concentração, a sua dedicação, tudo deve ser empregado no crescimento do reino. Que o Senhor também tenha a condição de fazer de todos nós aqui, enquanto igreja, pelo menos uma vez, o rosto conhecido para alguém em aperto no dia da angústia e da aflição. Se você não é alguém contado para outro quando está em aperto, você precisa aprender a ser útil. Se quando alguém está em apuros não cogita te chamar, você precisa aprender a ser útil. Nós precisamos ser o contato de emergência de alguém quando aquela pessoa precisa. Precisa haver em nós utilidade dentro do corpo de Cristo. Porque até os dons espirituais são dados para aquilo que é útil ao crescimento do corpo de Cristo. Quanto mais você, o Senhor não te sustenta nesse banco, suprindo a sua alimentação, a sua saúde, a sua vestimenta, as suas realizações,
só para você sentar e ir embora. Aprenda a ser útil. E você não é útil apenas pregando, cantando e tocando. Seja útil como propagador do reino de Deus. Empregue os seus recursos, igualzinho Priscila e Áquila foram. Talvez o que Cristo almeja fazer no meio no seu coração é o que fez no coração de Andrônico e Júnias. Talvez Deus está ansioso por me transformar e te transformar em pessoas que perdoam com mais facilidade. Em pessoas que têm a capacidade de olhar para o outro entendendo que ele é miserável igual eu. E que ele é falho e os pecados dele o levam à perdição iguais os meus e Cristo me salvou. Então eu preciso olhar para ele entendendo que o que Cristo fez na natureza dele é para a transformação de um novo homem e uma nova mulher. Que o meu olhar não seja um olhar de condenação. Que o Senhor nos dê graça para julgar as obras, porque é nelas que nós compreendemos o padrão de conversão, mas não o caráter de alguém previamente, sem que Cristo nos lave primeiro. Que haja em nós a capacidade de perdoar. E, assim como Andrônico e Júnias, não desamparar aqueles que fazem parte do corpo de Cristo conosco. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui que são mais próximas de você. Existem pessoas aqui que têm mais intimidade com você e outras menos, mas não despreza essas que têm menos, não. Primeiro porque você nunca sabe quem é que Deus vai usar para te ajudar no dia da sua angústia. E aí toma como exemplo o meu acidente, porque de todos os rostos que eu imaginava que eu pudesse ver, aquele rapaz era o único que eu tinha certeza que passaria direto, e ele parou. Então, quando você olhar para dentro da igreja, lembre-se de Andrônico e Júnias. Pode ser que Deus use alguém que você menos espera para ser uma ferramenta e abençoar a sua vida. Então, tenha um olhar de misericórdia dentro da sua igreja. A próxima observação que eu deixo para você é que se você hoje pode ser igualzinho Trifena e Trifosa. Pode estar trabalhando, está com saúde, está com força, está com vigor, seus olhos estão funcionando, seus ouvidos estão funcionando, suas pernas estão funcionando. Mas vai chegar um dia que as suas pernas vão enfraquecer, a sua coluna não vai ser mais a mesma, os seus olhos vão escurecer e o seu ouvido vai ficar agravado. E quando isso acontecer, o Senhor vai olhar para mim e para você igualzinho olhava para Pérside, lembrando do esforço que foi feito em tempo oportuno. E Ele nos honrará, de forma que olhos humanos não conseguem contemplar. Última observação que eu deixo para você é que o Senhor te ensine a ser mãe e pai daqueles que precisam, a ter um olhar mais amoroso, mais misericordioso. Coloca de pé. Assim como a mãe de Rufo foi mãe não só de Rufo, mas daqueles que precisavam dentro da igreja, que o Senhor te ensine a ter um coração mais amoroso e misericordioso, principalmente por aqueles que não têm nada a te oferecer. Jesus diz assim: vocês cuidaram de mim, me deram remédio quando eu estive enfermo, me deram roupas quando eu precisei, me deram água quando eu tive sede, me deram comida quando eu tive fome. E as pessoas perguntaram: Jesus, mas nós nunca fizemos isso por você. Mas vocês fizeram quando cuidaram daquele que estavam ao seu lado. Então, quando nós nos olhamos enquanto igreja, precisamos ter a compreensão de que o cuidado precisa fazer parte da igreja. Que o Senhor nos ensine a ser generosos, a sermos perdoadores, a termos um olhar bondoso e a exercitar a misericórdia que nós tanto queremos. Afinal de contas, da mesma forma que eu te julgo, com o mesmo peso que eu te julgo, o Senhor há de me julgar um dia. Então, que o perdão paire nos nossos corações para a comunhão. Amém? Amado Deus e eterno Pai, Senhor, nós somos gratos pelo mistério oculto que foi revelado sendo a Tua igreja. E ele vinha sendo apontado desde os profetas antigos que anunciavam Cristo e a sua igreja gloriosa. Somos gratos ao Senhor pelo sangue vertido na cruz do Calvário, que leva os nossos pecados e nos compra, porque nós estávamos vendidos aos nossos prazeres e paixões, mas o Senhor nos alcançou. O Senhor nos alcançou, nos resgatou, lavou os nossos corações, tirou as escamas do pecado que cobriam os nossos olhos, limpou os nossos ouvidos, nos deu vida outra vez. E o príncipe da vida está neste lugar, e o Senhor é poderoso para nos dar o livramento, o escape, a cura e restaurar a nossa visão ao Senhor. Pai, que nessa hora a alegria do Teu Espírito Santo invada o nosso coração, pela certeza de que nós compomos a igreja que foi comprada pelo Senhor. Hoje nós fazemos parte da igreja com I minúsculo, que são todas as congregações espalhadas pelo mundo, mas nós temos nos preparado, nós temos buscado dia após dia, sermos chamados pelo Senhor como benditos do meu Pai, para fazermos parte da grande igreja com I maiúsculo, que será levado naquele dia pelo Senhor para a salvação eterna, junto ao Cordeiro de Deus.
alegra o nosso coração, dá-nos a certeza da salvação, impacta-nos com a tua presença e alegra-nos de contínuo, ensinando que nós somos um organismo vivo, que se cuida e que se prepara para aquele grande dia nos encontrarmos com o Senhor. Pai, coloque em nós a virtude do teu Espírito Santo e sacia a nossa fome e a nossa sede da tua palavra. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja hoje e sempre com aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus os abençoe.